O presidente americano acabou de falar sobre o Brasil, não sobre as questões políticas, mas sobre questões tarifárias. Disse que deve anunciar taxas para o Brasil entre hoje e amanhã e anunciou novas tarifas a outros 7 países. Quem vem nos contar a esse respeito, direto de Nova York, já na tela conosco, é Priscila Yazbek. Muito boa tarde, Pri. Oi, Yuri, boa tarde a todos que nos acompanham. Donald Trump, em meio às suas cartas com novas tarifas, disse que o Brasil deve também ser afetado por essas tarifas, que tem passado por um vai e vem. E nas palavras dele, o Brasil não tem sido bom para os Estados Unidos. E ele falou que vai divulgar um número se referindo a uma tarifa para o Brasil no final dessa tarde, hoje é quarta-feira, ou amanhã de manhã, na manhã dessa quinta-feira. Ele também falou que essas tarifas que têm sido adotadas e essas cartas com tarifas que são impostas a diferentes países têm sido baseadas em fatos muito significativos, foram as palavras de Donald Trump. E ele, de fato, tem razão sobre esse descompasso das tarifas entre Brasil e Estados Unidos. Uma das métricas mais usadas sobre as tarifas de importação do Banco Mundial, que é a média simples, mostra que o Brasil, antes da política tarifária de Donald Trump, cobrava uma taxa média de 12,4% sobre as suas importações, ante uma tarifa que era de 2,7% dos Estados Unidos. Depois veio aquele tarifaço, Donald Trump anunciou tarifas maiores para diversos países, recuou dizendo que ele ia manter as tarifas numa base de 10% durante 90 dias, que expirariam nesta quarta-feira, mas aí ele prorrogou esse prazo e disse que o tarifaço que foi implementado em 2 de abril e que passava por essa pausa, agora vai ser implementado apenas no dia 1 de agosto. E em meio a isso, Yuri, ele anunciou também quais países já vão contar com uma tarifa maior a partir do dia 1º de agosto, se não negociarem com os Estados Unidos. Então, hoje foram anunciados mais 7 países. A gente tem uma tela que mostra quais são esses países: Filipinas, Brunei, Moldávia, Argélia, Iraque, Líbia e Sri Lanka, com taxas que variam de 20% a 30%. E Donald Trump, nessa semana, já tinha enviado cartas a 14 países, incluindo o Japão e a Coreia do Sul, que também vão ser tarifados em 25%. Essas outras tarifas anteriores dessas 14 cartas, elas variavam entre 25% a 40%. E aí, falando especificamente sobre a situação do Brasil, também no domingo, Donald Trump já tinha dito que poderia tarifar os países que, nas suas palavras, têm políticas anti-americanas relacionadas ao BRICS. Isso em meio ao BRICS que aconteceu, a reunião do BRICS que aconteceu no Rio de Janeiro. No final de semana, ele tinha falado, inclusive, que poderia colocar uma taxa adicional de 10%. Então, não se sabe se a taxa atual de 10% poderia subir para 20%, por exemplo, depois dessa ameaça que fez Donald Trump. Mas fato é que o Brasil tende a se prejudicar muito mais nessa relação. Então, o Brasil hoje, ele exporta, tem os Estados Unidos como seu segundo maior parceiro comercial. É o 9º país que mais importa também dos Estados Unidos e é o 18º país que mais exporta para os americanos. Então, os Estados Unidos, eles são o nosso segundo maior comprador e nós somos apenas o 18º maior comprador dos Estados Unidos. Então, com esse aumento de tarifas, quem tende a se prejudicar mais é o Brasil. E isso faz parte, claro, dessa política tarifária que Donald Trump faz, dizendo que os Estados Unidos têm sido prejudicados por relações comerciais desvantajosas para os Estados Unidos. Donald Trump, inclusive, tem sido acusado de um vai e vem e até uma expressão viralizou aqui nos Estados Unidos, o Trump always chickens out, que em tradução para o português seria algo como o Trump sempre amarela, porque justamente Donald Trump tem anunciado essas tarifas, tem voltado atrás, feito alguns recuos e, segundo Donald Trump, essa seria uma estratégia para colocar ali uma taxa muito alta para outros países e conseguir vantagens nessa negociação. Mas quando os outros países acreditam que Donald Trump está blefando e, no fim das contas, vai recuar, essas negociações elas acabam não funcionando tanto para os Estados Unidos. Então, Donald Trump também está numa sinuca de bico, porque esse aumento
tarifário pode acabar prejudicando a economia americana, justamente porque os preços ficam mais altos, o fluxo comercial tende a diminuir, com vários economistas dizendo que se o tarifaço de fato for implementado e for levado a cabo no fim das contas, no dia 1º de agosto, isso pode levar inclusive a economia americana a uma recessão. E Donald Trump, com essa política de definição de tarifas de forma unilateral, basicamente acaba com toda a ordem comercial global que foi iniciada depois da Segunda Guerra Mundial e passa a decidir de forma unilateral quais vão ser as taxas que os Estados Unidos vão cobrar de acordo com uma visão transacional, ou seja, uma visão de que tudo se trata de um jogo de soma zero e que os Estados Unidos precisam sair ganhando. Então, essa prorrogação, ela acontece para que haja mais negociações. Um dos principais objetivos dos Estados Unidos é conseguir negociar com a Europa, que como um bloco ali de 27 países da União Europeia são o principal parceiro comercial dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos poderiam ser muito prejudicados se houvesse, de fato, aquela tarifa que eles chegaram a ameaçar de 50% sobre a Europa, porque eles poderiam encarecer muito os preços dos produtos com esse que é o principal parceiro comercial dos Estados Unidos. Inclusive, representantes da União Europeia falaram que eles estão perto de chegar a um acordo com os Estados Unidos para tarifas ali perto de 10%. As tarifas que foram anunciadas ontem, também hoje, durante essa semana, são tarifas principalmente voltadas a países que têm um comércio relativamente baixo com os Estados Unidos, principalmente países africanos e asiáticos. Yuri.